Pra gente, tem que ser uma experiência legal, louca, insana, que o brasileiro, no longo prazo, vai mandar dinheiro para fora para diversificar o seu patrimônio financeiro líquido. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empreendedor Estoico. É um podcast onde a gente traz experiências, situações, inspirações de empreendedores que passaram por momentos difíceis, por momentos de dificuldade, tanto na vida quanto no lado profissional, e que superaram e que hoje servem como inspiração para todos nós que estamos buscando o nosso crescimento, nossa evolução no mundo dos negócios. E hoje eu tenho aqui uma pessoa muito especial, um colega, amigo da Endeavor, empreendedor também, colega, amigo de Harvard, de fundos de investimento, a gente já se cruzou bastante por aí. Hoje ele é CEO, cofundador de uma das maiores fintechs do Brasil, especializada em transferência de recursos internacionais, investimento e uma série de produtos. Você já deve provavelmente ter visto por aí se você faz viagens internacionais. É a Nomad, e eu tenho aqui comigo Lucas Vargas, meu querido. Seja muito bem-vindo, prazer enorme tê-lo aqui. Prazer é meu, Léo, obrigado. A Nomad eu já acompanho ela bastante, sempre que viaja. Agora a gente vê a sala VIP, vê esse amarelão para todo lado aí. Parabéns pelo trabalho, tenho visto que está fantástico o que vocês têm feito. Legal, obrigado. Outro dia me falaram que a Nomad era uma empresa de sala VIP. Eu falei, bom, aquele investimento fez sentido, não precisa ser só isso, né? Mas é parte. Uma empresa de sala VIP é ótima. Eu tenho um amigo que fez Harvard comigo também, o Bernardo, que ele é uma empresa de sala VIP. Ele faz, inclusive aqui no Brasil, ele tem uma delas, aquela da Amex e de algumas outras companhias aéreas. São os operadores. Eles são operadores de Sim, salas. Tem algumas dessas, a gente trabalha também em contato com eles. Vale a pena te apresentar ele Legal. Depois. Mas, cara, que bacana. Eu queria escutar um pouco dessa história fantástica da Nomad, essa história sua, né? A gente se cruzou por ali no Harvard, você fez o MBA, eu fiz o OPM, Monax, né? A época da Baby. Tem toda essa história de Groupon, né? A gente sempre esteve circulando aí. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Bom, não foi tão planejado, foi meio por acaso. Eu me formei em engenharia de telecom, tinha até alguma certa conexão, mas acabei me juntando à consultoria. Trabalhei na Bain Company, logo que eu me formei. Isso foi 2006, 6 para 7. E não tinha, naquela época, como você sabe, ainda eram momentos muito iniciais aí do mercado de startups. Então, nunca foi uma opção. Estava em consultoria, acabei indo fazer o mestrado lá fora, como parte da carreira de consultor. É normal sair lá para fora. Até então, tudo que eu tinha feito tinha sido muito por falta de saber o que fazer. O pessoal se forma na faculdade, vai para lá. Foi no instinto. O pessoal te leva, né? Estava no consultoria, fui fazer o mestrado. Por quê? Porque o pessoal de consultoria faz mestrado. Só que quando eu cheguei lá no mestrado, eu não estava muito conectado com a consultoria, né? Hoje, em retrospecto, consegui entender que o estilo de trabalho, que era demandado, não era muito do meu perfil. Mas então eu cheguei no mestrado e comecei já a procurar. Tinha essa mosca do quero empreender, fazer alguma coisa. E eu nem pensava muito em tecnologia, porque no Brasil não era. Pensava, sei lá, até uma loja, um negócio assim. Mas quando eu cheguei lá, 2009, naturalmente o mercado um pouco mais avançado que aqui, a estrutura, o ecossistema de startups, fundos e tudo mais. Então, foi a primeira vez que eu fui exposto a essa possibilidade de ser empreendedor. Em qual cidade? Isso em Boston. Boston mesmo. Boston, mestrado em Boston. Né? Tá. Então, na faculdade você tem, né? E só melhora isso. Recursos, professores, turmas, grupos. Então, tem muito estímulo para quem quer seguir os diferentes caminhos. Então, eu comecei a explorar esse caminho de empreendedorismo lá, 2009. Lancei um clone do Groupon, que era quando o Groupon estava explodindo lá nos Estados Unidos. E nessa época teve vários, né? Eu lancei aqui. Um punhado aqui. Né? Dessa época aí mesmo, do peixe urbano. O meu se chamava Deu Samba. E é uma dessas coincidências da vida, a gente fez um earn-out por um que se chamava Imperdível, cujo fundador era o Paulo Veras. Paulo Veras, 99. Teve uma incursão antes de 99 ali. Acelerando um pouco a história, então
vi que eu tinha achado algo que me encantava, que eu engajava. Falei, legal, quero explorar então esses caminhos. Acabei me juntando ao Groupon, pulando aqui umas certas etapas, mas enquanto eu estava lá ainda querendo empreender... O Groupon era a Rocket, né? Que é a grande investidora alemã com os irmãos... Summer Brothers, isso, né? O Groupon, na verdade, a história do Groupon, ele era americano, seguiu uma trajetória normal de startup, estava crescendo nos Estados Unidos e acho que Canadá, alguns outros países. A Rocket fez um clone na Europa, começou a crescer muito rápido, que era a expertise deles de expandir internacionalmente. E em um dado momento o Groupon comprou a operação da Rocket de compras coletivas e deixou a Rocket tocando a expansão internacional. Bacana. O Brasil foi aberto depois dessa transação, então já foi operado pela Rocket, mas era parte do Groupon, pelos irmãos. Tá. Então eu me juntei depois que estava já operando aqui no Brasil, já nesse esquema Rocket. A empresa já era até listada quando eu acabei me juntando. Foi um período curto aqui. Eu lembro bastante do Groupon. Na época eu tinha BB Store, né? E aquele sufoco, captação, aquela coisa toda. E o Groupon, quando abriu o IPO, eu lembro que eles criaram um novo conceito de EBITDA. EBITDA PM, né? Pre-market. Então, pre-marketing, era isso? Era, pre-marketing. Aí eu lembro que eu fui levar... Eu falei, que legal, então minha empresa dá lucro também. Porque, né, como é que é o seu EBITDA? Eu tinha o EBITDA ali 40 negativo, mas se eu tirasse o marketing e pusesse pra cima, ficava lindo. Eu falava, pode? Pode ser tão criativo, né, na sua contabilidade gerencial, nos seus reportes. Eu confesso que até eu já coloquei uma receita gerencial. Mas o que significa receita gerencial? É a que a gente considera a boa gestão da empresa. Você soma o que você quer, tira o que você quer. Toma cuidado com isso. Mas o Groupon tinha desses conceitos, especialmente porque o Groupon foi um caso muito atípico, porque teve uma curva de crescimento tão acelerada. Se eu não me engano, foi a empresa mais rápida a fazer IPO. Enfim, não me lembro. Foi das primeiras a fazer queimando tanto caixa. Tinha uma questão assim também. Então, quando você é exceção, você tem uma licença poética para fazer essas coisas, né? Até que as coisas desvirtuam. Mas então o Groupon teve naquela época, virou referência de N coisas. Coincidência, a gente estava fazendo uns recrutamentos aqui, um pequeno parênteses, em faculdade agora esse ano, e eu estava comentando que eu era do Groupon. E aí a gente ia nas faculdades, e eu falava da carreira e tal. E eu lembro que o pessoal às vezes fazia umas caras estranhas. Eu perguntei, quem conhece o Groupon? Na faculdade, pessoal de 20 anos, a maioria não conhece o Groupon. É mesmo? A maioria, cara. porque aquela época... Groupon? Aquilo é o quê? Então, eu entrei em 10, 11... enfim, o pico, se eu não me engano, foi ao redor de 11, 12. Faz 12 anos. Esse pessoal tinha 8. Velho. Quantos anos você tem? Tenho 40. Eu tenho 47 ainda. Não, o pessoal não sabe o que é Groupon, peixe urbano. Essas coisas definharam todas. Né? Passa, né? O tempo passa. Mas enfim, tive lá no Groupon por um período e sempre querendo empreender. Então tava nessa... muito focado, obcecado, quero empreender, quero fazer. Então, mantive o meu contato ali com a rede, a Monax, que era um dos fundos, acho que talvez o primeiro, um dos primeiros, né, que a gente tem no Brasil, mais relevantes. Eles já existiam, então tinha alguns contatos, porque eu estava lá desde a minha startup falando com eles, tinham investido no peixe urbano. Então, ficava pitching ali, e em um dado momento eles falaram, não vamos investir nesses seus PowerPoints. Era a época, você falou da BB Store, era uma época de e-commerce no Brasil, né? Da onda dos vários e-commerce. A Rocket fez vários e-commerces e tinha... Eu tinha Baby, Jinda. Era a Tricai que competia com a gente. Eu era muito amigo do... Mobly. Aí tinha o Canui. A Dafit, Canui, West Wing, né? Exato. É engraçado como foram vindo as épocas, né? A moda do e-commerce, depois esses grupos. Essa foi a onda do... Teve várias dessas ondas, né? Depois... Second Life, depois Meta, aí sumiu com essa história, né? Aí o Social veio, agora nós estamos no AI. Exato, são ondas. Aquela onda do e-commerce, que é a que você conhece aí profundamente nessa época, um dos meus pitches era de um desses, inclusive, Office Supplies. Para e-commerce, de Office Supply. Como chamava? Não, nem lançamos. Nem tinha. Não. Porque nessa época ainda teve um Brasília Internet Group, não sei se você lembra desse pessoal, que eles abriram era Offices, chamava Offices mesmo, que era de Office Supplies. Eles juntaram alguns e-commerce nessa época e ela é até grande.
Teve alguns. A minha nem saiu do papel, era só papel mesmo. Tá. Mas aí nessas conversas, ainda em 2012, a Monax falou assim, não vamos investir nesse seu PowerPoint, mas o Viva Real, uma startup que a gente investiu aqui no Series A, tá num momento de expandir pelo país, precisa de alguém para ajudar nessa expansão comercial. Aí eu conheci o Brian, que era o fundador, CEO, e aí as coisas avançaram. A gente conversou, tô aqui, sei lá. Você assumiu como CEO lá? No início não, entrei como VP comercial. Tá. Então, Viva Real classificado de imóveis, né? Sim. Um modelo muito simples de digitalização do que era jornal. Os classificados de imóveis no jornal, coloca na internet, uma camada de inovação ali, simplificar, criar a demanda. Então me juntei para expandir, essa era a ideia, para abrir escritórios e construir essa força comercial pelo país. Isso foi em 2012. E eu substituí o Brian em 2016, 3 anos e pouco depois, 3 anos e meio mais ou menos. Ele saiu por quê? Aquela época era pré-pandemia, né? Então o trabalho remoto não era um negócio que existia. Ainda tão aceito, né? O Brian ele é americano, tinha saído, já fazia, se eu não me engano, uns 10 anos dos Estados Unidos, a esposa colombiana. Então era uma família internacional, mas que em algum momento iam voltar para os Estados Unidos. Na verdade, essa conversa a gente teve em 2014. Ele falou, Lucas, em algum momento eu vou voltar para os Estados Unidos. Não sei quando. Não vai acontecer e acho que você é o meu sucessor. Legal. Eu já estava trabalhando fazia um ano e meio ali, assim, cara, você é o meu sucessor. Não sei quando vai ser, mas que bom que a gente tem esse tempo, porque difícil transição, né? Um processo super arriscado, então pelo menos a gente tem um tempo para trabalhar nisso. E aí as coisas aconteceram naturalmente, foi bem tranquilo. A Endeavor foi uma super rede, o Brian ele também é empreendedor Endeavor. A gente usou a Endeavor, algumas outras redes para nos ajudar nesse processo de transição. A gente já trabalhava internamente com uma coach, ela era PhD em desenvolvimento organizacional lá nos Estados Unidos, trabalhava com várias startups lá e nos foi indicada por um dos nossos investidores de lá. E aí ela já nos ajudava como time, assim, beleza, vamos trabalhar como é que vai ser essa sucessão aí. O Lucas é um cara que faz essencialmente sales e ops, né, vendas. Como é que vai ser liderar o time de tecnologia? O Brian é um founder absolutamente carismático, o Lucas não tanto. Como é que a gente faz a organização conseguir navegar? Um processo super difícil, especialmente em startup, não tinha tantos exemplos. Então, naquela época, vamos procurar aí como é que a gente pode trabalhar. Porque você sair de uma startup, né, o founder sair dela, ainda quando ela ainda é uma startup, né, quando ela não está ali, é um processo raro e com sucesso ainda mais raro ainda, né? E vocês fizeram um puta do exit depois ainda, né? Teve uma boa saída lá em 2020. Então, vocês venderam para quem? A gente vendeu para OLX. Na verdade, teve uma fusão no meio do caminho. Então, a gente se juntou ao Zap Imóveis, que era o principal concorrente. Tá. Era uma empresa 100% da Globo. Eu era o CEO do Viva Real, aí eu fiquei CEO dessa empresa combinada depois dessa fusão. Isso foi em 2017, a gente vendeu em 2020 para a OLX. Os números são divulgados? São. 3 bi de real a venda. Uau! Foi uma boa saída. Incrível. Enfim, esse é um processo, essas histórias todas, né, de sucessão e crescimento e rodadas, esse número, esses milestones, essas marcas, né, a saída, o número é o que fica na capa da revista, no jornal, sei lá o quê, mas na prática... Tem uma cozinha boa por trás. Uma loucura por trás. E no fim foi ótimo. A Globo investe hoje na Nômade, né? Então não teria investido se o negócio não tivesse sucesso. Se alguma coisa não tivesse sido boa. Mas sim, um período bem cheio de causa ali. É complicado, né? Eu lembro que eu entrevistei o Paulo Veras aqui também. E eu lembro que ele falou, quando ele estava com 99 táxis, imagina, ele começou 99 táxis, eu já tinha BB Store caminhando ali, ela já estava indo. E aí ele fez uma rodada de 500 milhões de dólares na época, e o Uber ainda estava no início, a briga era contra o Uber, tinha um pouco lá da Easy Tickets, lá da Rocket também. Então tava as duas coisas ali.
E ele tinha captado. Falou, bom, agora a gente voa. Agora acabou, 500 milhões de dólares em caixa. Imagina, parece que é um dinheiro para sempre, né? Aí, daí a pouco, eles começaram... Aí tiveram a proposta da Didi. Aí falou, não, mas agora nós vamos para cima, vamos abrir IPO, não sei o que, não sei o que. Eles começaram a fazer uma conta e falaram, cara, se a gente não consegue abrir o IPO, a gente gasta esses 500 milhões aqui em 2 anos, que é o previsto para entregar esse crescimento que a gente quer. A próxima rodada, se a gente tiver qualquer vento contrário, só de liquidation preference que a gente vai ter aqui, a gente sai sem nada. Tem a empresa vai vender bilionária, por, no mínimo... só que só de você pagar 3 vezes, 4 já... vezes, 5 vezes a preferência de liquidação, os founders saem sem nada. Ele falou, não, vamos vender agora que a gente ainda está sem stand de liquidez. Falei, cara, impressionante, né? Porque quando a gente vê por fora, ninguém entende essas contas, tudo que está acontecendo. Cara, isso é um... E parece que toda hora surgem mais discussões, né? Então essa discussão de liquidation preference, como você falou, cara... O que sai, né? O que o pessoal olha, foi feita uma venda, uma captação, cara, às vezes você está vendendo a sua alma, né? Tem situações aí que você vê que agora que a gente entende as entranhas, cara, esse negócio aí... a gaiola de ouro ali, né? Só para explicar para vocês aí que estão assistindo, o que acontece? Quando você vai captar o dinheiro, imagina que eu pego para uma empresa e falo, minha empresa vale 90 milhões. Aí eu vou lá, o cara coloca 10 milhões nela, então ele fica com 10% da empresa, o post money é 100 milhões. Então ele tem 10, eu tenho 90. Aí vem um segundo fundo, aí o segundo fundo fala, eu vou colocar 100 milhões na sua empresa. Aí eu estou com uma empresa que vale 100 mais 100, ele tem 50%, eu tenho 50% nesse exemplo. Só que ele fala o seguinte, eu vou colocar 100 milhões, no entanto, eu quero receber 4 vezes, ou 3 vezes, ou 2 vezes esses 100 milhões. Então ele tem que receber 200. Então, qualquer coisa que você vender, por mais que você tenha 50% da empresa, menos do que os 200 milhões, você sai sem nada. Aí, até aí, tudo bem. Você fala, vou crescer, né? Eu escutei de um amigo que o empreendedor, todo empreendedor, ele é tão otimista quanto um ladrão de banco. Eu falei muito bom, porque o ladrão de banco tem que ser muito otimista, né? Você tem que acreditar que você vai roubar, que vai dar certo, que vai sair com aquilo. E o empreendedor também tem que acreditar que vai fazer, que vai dar tudo certo. Coisas tem que funcionar. Então a hora que a gente capta. Aí depois vem um outro fundo depois desse de 100. Vai tipo, mais 200 milhões é um valuation de 600. Aí ele fala, eu quero mais 3 vezes liquidez. Aí esse cara de 200 tem que receber 600, esse outro tem que receber 400. Aí você vai ver se tem que vender a empresa por bi para sobrar alguma coisa. E normalmente essas condições elas se compõem, ou seja, você nunca volta atrás numa. Se alguém entrou com uma certa condição, o próximo é no mínimo aquela no última mínimo aquela, condição. Exato. Então, e depois eu vou até te dar meu livro do Zero ao Exit, que eu trago bastante essas negociações, cara, que no final foi o que me ferrou na BB Store, né? No final, a hora que eu vi, os caras vieram, eu tava com liquidation preference lá nas tampas, os caras com warranties and reps, eu falei, vocês estão de brincadeira, né? E o que sai no jornal quando a empresa X fez uma captação maravilhosa de centenas de milhões de dólares é o número, né? É só o número. Agora, as algemas não estão aparecendo. Eu sempre olho na foto para ver o tanto que o cara tá engolindo seco na hora da foto. Mas é isso mesmo. Que é entubada, né? É isso mesmo, mas só depois que você passa, que você vai navegando, que você vai aprendendo. E parece que é um aprendizado sem fim, que é os dois lados, legais e o desesperador, né? Mas você vai assim, uma nova rodada e aí uma nova condição que você nem imaginava que existia, que é possível, como assim? Vai lá e depois você começa a reescutar, vamos recompor o cap table e tal. Então a gente começa a ver, né? Então isso aqui é bastante além da coragem, a gente entender que não é fácil a brincadeira. Mas isso bacana. Aí a gente seguiu isso aí, fez a vida, Viva Real e pum, como é que você... Aí exit e pandemia. Pandemia. Então foi interessantíssimo, a gente assinou no iniciozinho de março a venda e aí outra parte do contexto mais amplo. Vendeu, você assina. Aí, pelo tamanho do deal, tinha uma aprovação do CAD, que a gente não sabia quanto tempo ia durar. Com a pandemia, ainda mais imprevisível. E um earnoutzão ainda. E quando você escreve o contrato, tem lá condições de dar para trás. Né? Assim, mas não o tem tal uns do martial laws, binding, né? Era binding. Era binding, mas cheio de condições. Martial law, assim, cara, e a exceção?
uma pandemia justifica qualquer coisa. Né? Não, peraí, eu compro desde que não tenha uma loucura acontecendo no mundo. Aconteceu uma loucura no mundo, então podia dar para trás. Mas quando você assina esses contratos de venda, normalmente, assim, o comprador... Cara, eu estou assinando uma compra aqui dessa empresa com essas condições. Eu quero, não sei se vai demorar 1 mês, 2, 1 ano, 2 anos para o CAD aprovar. Mas eu estou comprando isso. Você não pode me entregar esse ativo muito diferente do que está aqui. Então, você não vai poder contratar executivo, demitir executivo, fazer mudança na estratégia, fazer nada diferentão. Você fica ali em stand-by, né? E aí começa a pandemia, você não sabe o que você faz, você tem que esperar. As empresas demitindo, o pessoal mandando o pessoal para casa, teve aquela discussão de vamos pagar metade do salário do povo, né? Você não sabe se teve negócio que morreu. Queimava caixa essa empresa. Tava no limite do queimar caixa, Tá. Tava bem perto do break-even. Então a gente entrou na pandemia, assim, não posso fazer nada. Uma semana, se eu não me engano, foi ao redor do dia 10 de março, 12. Na semana seguinte foi que a gente foi para casa. E aí eu não sabia, então vamos ter que esperar. E foi o que aconteceu. Muito rapidamente, a gente, no nosso caso ali, a gente passou um pouco, acho que 1 mês, 2, acho que a gente já estava bem confortável que o negócio estava estabilizado, que as dinâmicas de receita e custos ali da empresa estavam relativamente previsíveis e que não ia ter nenhum grande problema. Tá. Então, o desespero de, eita, será que o negócio vai morrer? Que todo mundo passou, né, naquele momento. Será que esse deal, que é uma venda de 3 bi anunciada em todo lugar, será que esse negócio pode dar para trás? O negócio ficou relativamente estável e a gente estava confortável que ia acontecer, que tinha essa dependência da aprovação. Beleza. Então, e aí a gente estava em casa, né, aquele período lá de 2020, não sabia o que eu queria, o que eu ia fazer, possivelmente... Aí tinha questões muito pessoais, né, de refletir o que você quer fazer da vida, o que você gosta. Naquele momento, para mim, como CEO de uma empresa que tinha vindo de um Viva Real, que tinha um fundador, que era meu sponsor, ele que me escolheu para eu sucedê-lo. Tá. Tinha um conselho formado por investidores em grande parte, do Viva Real, ele tinha feito as captações, ele tinha as relações principais. Teve uma fusão, ficou meio a meio, então veio a Globo, super desafio de integrar aquilo ali, mas... Uma cultura corporativa absurda, diferente, né? Expectativas diferentes, mas ao longo dos anos, super se acomodou e... Então, para mim, assim, absolutamente pessoal, né, a reflexão. A gente vai lá e assina a venda de uma empresa que tem um conselho, eu sou CEO, tem meu time e tal. Aí a gente vende uma empresa que vai entrar para a OLX com um CEO, essa empresa vai ser uma BU, então vou ter pares, eu não vou ter um conselho, eu vou ter um gestor direto, provavelmente vou mudar o meu time, eu vou ter a governança completamente diferente. Se a minha vida era em grande parte fazer essa gestão como CEO, definir a estratégia, lidar com certos investidores, conselho, time, muda completamente, completamente. Com novos desafios. Então, para mim, era um recomeço. Assim, olha, se é isso que vai acontecer, quais são as opções que eu tenho? E, na verdade, eu tinha todas as opções. Então, a partir de agora, eu tenho todas as opções. Pela primeira vez, eu tinha uma liquidez. Durante essa jornada de 9 anos, eu tive 0 liquidez. Então, meu patrimônio era negativo, né? Sem o equity da empresa. Então, pela primeira vez, eu me vi numa opção de escolha. Posso fazer isso daqui, mas posso fazer qualquer outra coisa. Posso começar do zero e tal. Então, foi uma reflexão muito fácil. Olha, quando é que eu fui mais feliz na vida? Eu tive um desafio ao longo do Viva Real de questão financeira muito grande, né? Faz mestrado em Harvard, sai, seus amigos... Ninguém foi ser empreendedor ali, né? Como eu. Os brasileiros, MBAs naquela época, seguiram muito a carreira de mercado financeiro. Natural a gente se comparar, então, especialmente no início, foi aquele negócio... Será que está valendo a pena? Depois de uns anos acomodado, mas dívida. Então, sempre tinha aquele negócio, meu Deus, meu Deus. Final, assim, olha, para mim, essa mudança na vida foi
foi uma liberdade que eu nunca tive, né? De poder escolher. Entrou liquidez, quita a dívida, deixa tudo organizado. Então, posso escolher pela primeira vez na vida. Então, o resumo dessa história é assim, uau, tenho essa opção. E aí, então, se é isso, cara, como que eu maximizo minha felicidade? E aí, olhando para trás, quando é que eu tinha sido mais feliz, tinha sido no início do Viva Real. Era isso. Então, assim, cara, eu quero emular isso. Pela primeira vez na vida eu tenho esse poder de escolha. E aí tinha os motivos, né? E aí tem um processo ali de autodescoberta. O início do Vida Real era aquele momento de empreender, de tirar do chão ali, né? De enfrentar, de isso. O meu início, né? Que foi logo depois do Series A do Viva Real. Tá. Já tinha um negócio estruturado. Era uma empresa que tinha umas 20, 30 pessoas. Tá. Eu me juntei. Teve um Series B pouco depois. A gente estava aquele caos construindo a empresa, traz time, rever, dá errado, faz de novo e tal. Obviamente que eu tenho total consciência do que é utópico, querer replicar tudo. As coisas funcionaram, pode ser que por asteriscos ali, pequenas coisas poderiam não ter dado certo. Mas para mim era aquilo, assim, as condições que me... Cara, por que eu fui tão feliz, né? As pessoas com quem eu trabalhei, era o Brian, era o time... Era a possibilidade de fazer um negócio pequena, super operacional, hands-on, assim, o negócio é chão de fábrica mesmo. O momento mais feliz da Vida Real, sério, era num prédio, centro de São Paulo, Consolação, frente para Consolação, com barata, assim, Series A de Viva Real não é Series A de hoje de $100. Era, sei lá, $2, não tinha nada. Assim, era... hoje o que na nossa época era Series A virou Friends and Family. Exato. Né? Então não, era um negócio bastante limitado, assim. E foi quando eu fui mais feliz. Eu me lembro de acordar, assim, uau, nunca fui tão feliz na vida. E eu tinha tido experiências frustrantes antes, né, em outros lugares. Assim, cara, eu quero repetir isso, eu vou querer fazer isso. Então, quando veio, eu falei, cara, agora eu posso fazer, o que eu quero? Eu quero ir para Lixeba de novo, eu quero ir pro chão de fábrica, começar um negócio do bucal, pro basicão. E quero com pessoas que eu... engraçado como esse bicho, né, do empreendedorismo, tecnologia... Nessa semana passada, você acabou não conseguindo ir. A gente teve o retreat da Endeavor lá no Boa Vista, lá no Fazano, né? E a hora que faz aquela quebrada de grupo que a gente faz, né? A parte difícil da parte difícil. Aí junta os 9, 10 ali pra gente ficar compartilhando. E nesse meu grupo ali tinha 9 e todos ali estavam passando por momento de... abriram IPO ou venderam a empresa, estavam nessa fase de mudança de ciclo, né? E pra gente que olha de fora, né, as pessoas falam, nossa, vendeu a empresa, abriu a IPO, e agora tá feliz da vida, montado no dinheiro, né? E o que a gente percebe ali, unânime, é que todos estão passando por um momento assim, estão abrindo outra empresa, fazendo outra coisa, falar, cara, tirei 6 meses de férias, deu, agora eu preciso fazer outra coisa. Vamos voltar pro chão de fábrica, vamos abrir de novo, começando, tá todo mundo com novas startupzinhas, mesmo com liquidez. Vai um pouco mais tranquilo, um pouco mais em paz, mas tem que recomeçar outra coisa, né? O que você vai fazer da vida? Você fica essa ideia. E faz muito tempo que não passa para ou aposentar ou fazer nada. Assim, cara, alguma coisa você vai fazer, escolhe, né? É muito comum, a gente tem amigos, né, que tem uma liquidez e vão virar investidor, né? Um outro papel dentro do ecossistema, um outro estilo, um outro dia a dia. Isso nunca tinha me interessado, continuo, hoje faço investimento anjo, alguma coisa assim, mas continuo absolutamente feliz e convicto de que esse estilo de trabalho, com os prós e contras, com os desafios que a gente sabe que tem, é o que me engaja. Então eu tentei emular isso. Assim, cara, como é que eu posso criar condições para repetir isso? Aí vem a Nomad. Aí veio a Nomad. Então, estava conversando com alguns investidores. Cara, e também quando a gente assinou. Aí assim que a gente assinou, tinha lá um contrato, eu teria que ficar uns 6 meses no processo de transição após o fechamento. Mas, cara, beleza, mas deixa eu aqui, vou pensar. E foi assim, enfim, ótimo, tudo funcionou. Mas
tinha um desafio que não tinha uma data, né? Porque a gente não sabia quando é que ia acontecer o close. Então, tava lá um processo de avaliação para ser aprovado pelo CAD e depois disso ia ter 6 meses. Então, eu comecei vou pensar aqui, e também sem muita pressão e tal. Mas nesse período, depois que você assina, como, especialmente naquela época, foi uma transação assim, muito, muito falada no mercado. E aí vários investidores vieram falar comigo. Pô, Lucas, e aí? Vamos fazer alguma coisa? Agora você vai fazer o que depois? Então, era natural essa abordagem. Estou cuspindo aqui, né? Uma delas foi a Monax. E aí a Monax, que era quem tinha me conectado ao Viva Real naquela época, a gente tinha uma relação muito boa, eles ficaram como investidores durante esse período inteiro. E aí eles falaram, pô, Lucas, vamos explorar aí coisa, sem compromisso, né? Quando for o momento, claro. E esses fundos, eles conhecem o mercado, eles são abordados por todo tipo de gente. Estão vendo tudo, né? Estão vendo tudo, estão vendo oportunidade. Então, fazem esse papel de market maker de fundadores, né? Tem um aqui que está querendo fazer um negócio, querendo outro. Então a gente estava explorando. Em um dado momento, o Eric, que é um dos sócios fundadores, Eric Asher, falou assim, pô, Lucas, tem um aqui, ó, talvez faça sentido. O Patrick é um do time aqui, o Patrick foi fundador do iFood e está explorando um negócio diferentão aqui, uma ideia tal de fazer um banco lá nos Estados Unidos, um negócio diferente. Legal. Ponto importante também, eu não compito, eu não poderia fazer coisas associadas ao que eu já tinha feito por quase 10 anos antes. Então tinha que ser diferente de tudo que eu fazia, legal também. E, em retrospecto, também isso era uma das condições na minha avaliação que ajudaram no meu engajamento, na minha felicidade. Fazer um negócio que eu não conheço, aprendizado, para mim esse negócio é muito importante. Então, legal, fazer um negócio que eu nunca fiz, um banco lá fora, nunca imagina, né? E aí fui conhecer o Patrick e o resto do time também eram empreendedores, já tinham feito outras jornadas e tinham tido suas liquidezes ali e estavam em busca de, cara, o que vai ser essa próxima jornada longa? A gente quer aqui porque a gente quer fazer um negócio para a gente ser feliz. E eu falei assim, cara, é isso. Para mim é isso. Se é isso, eu topo. Então vamos... E aí, mas o que você quer? Como é que você funciona? O que são as condições? Então a gente começou a conversar. Isso aí em 2020. Ainda não era operacional, né? Não existia ainda. A Nomad, eu sei que ela pela natureza do negócio bancário, ser banco e tudo, ela passou por uns 2 anos de... a parte burocrática, né, de validar, né, de ter as licenças necessárias e tudo. Exato. E é um período que você tem que estar muito aberto a ir para frente, muda o modelo, muda a ideia, né, porque você está construindo, muitas vezes você não sabe o que pode. Pô, mas advogado pode fazer isso? Tem uns que falam que pode, uns que não sabem, aí você tem que conversar com um parceiro nos Estados Unidos para ele fazer um pedaço da sua plataforma, mas quem que é você? A concepção inicial era você poder dolarizar recurso, mandar para fora, trazer de volta, esse era o conceito inicial? O conceito inicial era, temos uma hipótese de que o brasileiro, no longo prazo, vai mandar dinheiro para fora para diversificar o seu patrimônio financeiro líquido, porque por vários motivos, mas basicamente, especialmente no mercado emergente, faz sentido você diversificar para proteger contra a volatilidade da moeda. Então, o brasileiro vai mandar dinheiro para fora em algum momento. Tá. E não tem ninguém fazendo isso ou focado em fazer isso de forma digital, simples, acessível. O que existia era para private banking, coisa do tipo. Então, será que a gente pode dar a palavra, ela é clichê, dar uma democratizada e oferecer isso que antes era oferecido só para quem tem mais de 5 milhões de patrimônio? Então, basicamente, é um Nubank para fora, Para né? fora. Então, a ideia era essa. E o nome, inclusive, não era nem Nomad. O nome era Altinvest. Tá. Antes de lançar tudo, era essa a ideia. Vamos ajudar o brasileiro a investir lá fora. Investimento alternativo, Altinvest. Não, alt de fora. Ah, tá. O-U-T. Alto. Fora, investimento fora. Investimento fora. Tá. E aí, vamos expandindo. Putz, mas em aí um dado momento fez sentido pensar que ia ser necessário conectar os serviços de banco, ter conta, ter cartão, ter pagamentos, transferência, tudo isso. Aí vai construindo. Aí foi avançando mais o lado de banco. E além disso, fez sentido, pensando na estratégia de ir para o mercado, começar... A gente sabe que precisa ser focado, porque senão você fica disperso. Então vamos começar oferecendo esse serviço, banco, conta, cartão. E aí o Altinvest, o nome não ia estar conectado com a conta, com o cartão. Então tem que mudar o nome, veio Nomad, rebranded ali, né, antes de lançar. Mas quando a gente lançou, que foi em novembro de 20, já era Nomad.
já era o que a gente tem aqui hoje. Mas a ideia sempre foi essa, já tinha licença para advisor, né? Registered Investment Advisor, que é a licença para ser assessor de investimentos, advisor de investimentos nos Estados Unidos. Então, bacana. Assim, aí hoje, então, a Nomad, como é que ela está? Hoje vocês são um dos principais, né, empresas nesse investimento externo, alternativo, né? A gente até falou no início, vejo bastante market B2C, casas de salas VIP, e como é que está esse momento da Nomad agora? Legal. Então, a Nomad, menos de 4 anos do lançamento, a gente foi trilhando a jornada de startup como a gente se propôs a fazer, investidores ajudando a gente a testar, validar, expandir, testar, validar, expandir. Então a gente foi com isso construindo novos produtos. Estamos hoje, nesse momento, mais de 2 milhões de clientes, todos eles têm suas contas, seus cartões emitidos. Sempre B2C ou B2B também? Hoje, exclusivamente B2C. Tá. A gente segue ainda muito focado nisso. Natural que a gente, com a expansão, vá testando muita coisa, e aí o que funciona a gente vai dando duplo clique e expandindo. Um desses casos são os brasileiros que trabalham do Brasil, mas para empresas fora, os chamados Global Workers, que na pandemia o negócio que acelerou. Então, já é uma pessoa que tem uma exposição à renda lá fora, recebe moeda forte, tem que trazer para o Brasil. Esse é o chamado, é o MEI, né? O Solopreneur. Então, ele não é um business, mas é uma PJ. Então, a gente atende esse público também. E a gente decidiu também fazer uma expansão desse posicionamento que por vezes esteve associado à viagem. Assim, não, de fato o objetivo aqui é te ajudar com tudo que é moeda forte, tudo que é moeda não real. Não só o cartão e a conta, mas investimentos, pagamentos, transferências, te ajudar a poupar, te ajudar a investir, te ajudar a diversificar. Então é esse posicionamento um pouco mais estendido. A gente faz um ano que a gente fez a última captação, no ano passado. A gente levantou $60 no ano passado, total 120 nessa história. Então, nessa última captação, a gente, como a gente falou da 99, você levanta um dinheirão, parece que ele é infinito e nunca é, né? Você se propõe a fazer um monte de coisa. Tem que crescer na mesma proporção para aumentar seu valuation. Exato. Né? Então, tem um aprendizado que a gente já tinha, experiência empreendedora, a gente sabe que se você não faz certas decisões, logo depois você faz a captação, cara, você não vai fazer, muito difícil você fazer uma decisão grande de investimento, se não for logo depois. Então a gente decidiu, assim, não, vamos fazer então sim esse investimento pesado na construção dessa plataforma, que é sim uma plataforma para você investir lá fora. Isso exige licenças, que a gente tinha só algumas, isso exige uma construção de produto novo, isso exige ter controle interno, compliance, time de risco, internalizar um monte de coisa aqui. Uma burocracia enorme, para um serviço que você ainda não tinha, né? E não dá para você voltar atrás. Então, quando a gente decide fazer isso, assim, olha, a gente sabe que isso aqui... cruzar uma ponte, né? Você fez um compromisso de um monte de coisa. Gente, time, licença, foco, um monte energia. De coisa. Foco, tudo isso. Então, desde a última captação, que foi em agosto, a gente decidiu. Então vamos, estamos confiantes, o que a gente já fez faz sentido, e tem um market fit legal, e aí a gente decidiu então expandir esse objetivo e resgatar o que era o propósito, o Alt Invest, que sempre teve aqui, mas não, vamos falar mais. Veio campanha de branding, teve a publicidade aí do Will Smith, né, que a gente contratou, fazia sentido a gente dar fazer esses investimentos em posicionamento para dar essa expandida na bandeira que a gente carrega. Mas vocês estavam querendo expandir então ainda esse brand do Will Smith focado no mercado externo ou interno só? 100% Brasil ainda. 100% Brasil, 100% Brasil, mas a ideia... Aí tem... o conceito de branding é sempre muito, muito amplo, né? Quando a gente fala de branding, como que você é percebido, o que você quer passar com aquela mensagem. Então, os mínimos detalhes ali foram considerados. O Will Smith ele nunca tinha feito uma campanha publicitária na vida. Para ninguém, em lugar nenhum na vida. Então, assim, cara, a gente queria que fosse sim um negócio foi com difícil quê de exclusividade. Foi um convencimento muito... Tem 300 pessoas no meio do caminho, né? Que você vai convencendo. Nem foi a gente, é um agente do agente, mas é difícil. Mas deu certo.
E aí a gente queria que fosse alguém, sim, que passasse uma mensagem. É internacional, não brasileiro, é global, tem vários aspectos ali. E aí a mensagem... Aí teve a questão da inteligência artificial, que ele falava português. Todos os riscos associados a isso, você deve imaginar quão caro é um negócio desse. Aí você decide fazer uma campanha de inteligência artificial, que pode ser super polêmica, vira um tiro que sai pela culatra. Outras coisas. Era um negócio que a gente fez, foi ele falar em português e em várias línguas na campanha, né? Você vê, a gente lançou isso em final de junho. Hoje, o que a gente fez seria nada demais. Quando a gente fez ali, naquele momento, causou uma super reverberação. E, putz, que legal, que diferente, o cara falando com os lábios, né? Hoje seria nada demais, porque em 3 meses o AI já tá ficou... Tudo aí, eu faço isso aqui, eu tenho um aplicativo que eu faço eu falando japonês. Tá. Mas há 3 meses, quando a gente lançou... Muito rápido, né? Então, quando a gente foi fazer a campanha, que foi... A gente falou assim, cara, tem que fazer esse negócio, tem que ser super rápido, tem que lançar rápido. Então, vários segmentos. Então, o ponto são só alguns exemplos de que as decisões, elas são complexas e é caro. Mas vamos. E a gente decidiu fazer. E aí vem com esse posicionamento estendido, que a Nomad agora, cara, não é só isso, é um monte de coisa. A parte da campanha do Will Smith vem com isso também. Então, a gente está nesse movimento de uma parte bastante... infraestrutura por trás dos planos, que o pessoal não consegue ver, a licença é no Brasil, é lá. Com isso vem construção de produto, plataforma mais expandida, e com isso vem um monte de coisa de time que a gente precisa ter, que cresce e fica mais difícil. Né? E vem comunicação, marketing, aquisição. Então a gente está nesse movimento, mas estamos felizes. Muito legal. Pegar 2 ganchos aí do que você falou, acho que ela permeia um pouco o AI, permeia bastante saúde mental, permeia o que você falou ali, né? A hora que você vai tomar essa decisão em determinado momento, você tem que ter fé. Eu na pandemia, não sei, aquele dia a gente conversou rapidamente, eu peguei Covid em 2021 ali. Eu peguei Covid e fiquei na UTI uma semana. Fiquei uma semana, 90% do meu pulmão tomado ali, tinha 22 leitos, 21 entubados, só eu que não estava. E quando eu saio dessa UTI, eu não consigo me conectar às minhas coisas. Mais de 20 negócios diferentes. Estava com uma outra empresa de tecnologia, de Speech Analytics. Na época também, se pega 2021, era um AI muito primário ali, né, de Machine Learning, não sei o quê. Mas, enfim, eu entrava, eu olhava e não conseguia mais olhar para nada, não conseguia fazer nada. Fiquei travado naquilo ali. E eu fui percebendo, na hora que eu vi, eu estava em depressão. Falei, não tenho vontade de fazer nada, travado. Não conseguia olhar para o computador, não conseguia fazer reunião, não conseguia nada. Aí eu começo a mergulhar para ver como que eu posso sair disso aí, né? Como é que eu posso sair dessa depressão. E mergulhei bastante na teologia, na filosofia, na neurociência, e fui mergulhando. Encontrei na filosofia, no estoicismo, um caminho unindo tudo que eu tinha lido, tudo que eu tinha buscado. E eu consegui sair dessa depressão. Resumindo, long story short, eu consegui sair dela através de técnicas de meditação, de viagem mental e através de um guia filosófico. E a hora que a gente vai olhando, voltando em retrospecto, que eu começo a tentar olhar, né, por que funcionou, por que funciona. Hoje eu tenho levado isso para algumas das maiores empresas do Brasil, para o governo do estado de Minas, estive lá com o Zema, todo o secretariado, Secretaria da Saúde, Polícia Militar, Polícia de São Paulo, todos esses corporações, né, que passam por bastante estresse, que passam por situações de muito estresse mental. Você nessa jornada toda, como é que você foi navegando por isso? Como é que você vê esse tema da saúde mental na Nomad e para você também como empreendedor? Como é que você conseguiu navegar isso aí? Não navego bem. Super complexo, não acho que eu sou uma boa referência. Acho que eu faço de tudo, acredito em tudo, nos caminhos, né, são necessários, mas eu não acho que eu faça bem o playbook, diria assim, para cuidar. Mas vamos lá, voltando, o frame aqui. Viva Real
logo depois da fusão, ali com o Zap, acho que foi o período mais desafiador para mim pessoalmente. Eu tinha a experiência ali, né? Era uma empresa de 600 e poucas pessoas do Viva Real, aí a gente funde com outra empresa de 600 e poucas pessoas. Então, pessoalmente, para mim, olha, que incrível, que oportunidade legal, que desafio legal. Mas, ao mesmo tempo, a parte do dia era juntar a parte do valor que era construída, a gente junta duas empresas com uma sobreposição muito grande, 1.200 pessoas, vai virar 800, tem que cortar um terço, e aí começa, né, o desafio de fazer isso. É um negócio, os investidores em cima querem ver, cadê o resultado, né, tem que dar valor e tal. E ao mesmo tempo, como eu comentei que olhando para trás eu tinha sido feliz por causa das pessoas com as quais eu trabalhava, eu estava mudando as pessoas com as quais eu estava trabalhando. Então aquilo foi muito difícil para mim. Em um dado momento, especialmente as pessoas que trabalhavam ali, o time executivo da empresa combinada não estava funcionando e a gente teve um processo de reestruturação que menos de 6 meses depois do deal, assim, olha, time executivo, vou precisar demitir metade do time executivo que ficou. Caramba. E não estou conseguindo integrar os antigos Viva Real com os antigos Zap. E a forma como eu vejo que eu consigo fazer isso daqui é se eu demitir todo mundo do Zap. E eu tenho que levar isso para o conselho e falar, Globo, eu vou demitir todo mundo que era do time executivo do seu Zap. E, naturalmente, isso é um negócio muito difícil. E aí, juntando a dificuldade da fusão, é um processo que legal, fusão. Dolorido, né? É só dor, né? É só demitir, é só mudar o caos, enfim, super desafiador. Então, para mim, esse momento foi o momento, pessoalmente, o mais desafiador de todos. E aí, acho que eu passei 1 ano com um pico de tela preta. Assim. Dados momentos, perdia. Desmaiava? Não desmaiava, mas perdia. Dava um blackout. Dava blackout, não sabia onde eu estava. Estava dando palestra, faltava palavra. Desenvolvi técnica para lidar com isso enquanto palestrava, por exemplo. Tá. Começa a falar um outro assunto qualquer e fala, e tudo bem. Toma uma água. Coisa do tipo. Foi um negócio, acho que foi um período de talvez quase 1 ano. E aí fui procurar ajuda profissional, de fato, neste momento. Terapia, psiquiatra, medicação, tudo. E isso começou, então, depois desse momento. Eu sempre fiz exercício, eu sempre alimentei bem, eu sempre... Nesse momento eu comecei, acho, a meditar. Então, já faz uns 7 anos. Então você medita. Medito com mais ou menos disciplina, Tá. em diferentes momentos. Mas comecei meio que tudo. Durmo absurdamente bem, mesmo momentos de mais estresse. Sempre durmo 8 horas, todos os dias. Durmo cedo, antes das 10 da noite. Todos os dias. Não dou conta de dormir menos. Bom. Então, assim, eu sigo tudo. Mas, ainda assim, o estresse ali começou a vir. Então, acho que esse é o... Mas que bom, você lida com isso, com atividade física, né, com alimentação. O que eu comecei a perceber, né, que hoje a hora que você pega no Brasil, 1/3 dos colaboradores estão com depressão, com ansiedade, com burnout. Então você tem 600 aí na estatística, 200 estão. A hora que a gente traz o tema de saúde mental, a gente consegue aumentar, estudo de Harvard, você aumenta em pelo menos 37% a conversão de venda de um time de vendas, sem contratar vendedor, sem pôr CRM novo, sem dar nenhum treinamento técnico de spin selling, nada disso. Simplesmente está tratando a saúde mental. E quando eu fui mergulhar para entender por que as 7 lentes estavam funcionando, que é uma parte de filosofia, com meditação, com tudo que eu busquei na minha vida inteira, né, tem até elas aqui, ó, gratidão, humildade, fé, sabedoria, coragem, resiliência e transbordo. Eu falei, gente, tá funcionando. Por que tá funcionando? Aí eu comecei a fazer uma pós-graduação em neurociência, porque eu sou engenheiro de produção, com advogado, direito, com MBA não, PM lá em Harvard, né? Nada a ver com essa área de biomédicos, mas eu sou bem curioso. Comecei a mergulhar e descobri o seguinte, no nosso cérebro nós temos 2 estados de presença, 2, estado de guerra, luta e fuga, estado de criação, só esses 2.
Igual um país, ou ele está em guerra, o general que cuida, ou ele está em paz, o presidente que cuida. O nosso general se chama amígdala. É uma partezinha lá, eu até falo, não é essa aqui não. Tem gente que fala, opa, tirei a amígdala, deu merda. Não, é outra lá. E você tem o córtex frontal. Cada um deles produz as suas armas, né? Seus químicos. A amígdala produz cortisol, adrenalina, noradrenalina. O córtex produz dopamina, oxitocina, serotonina. Cada um tem seu front. Agora você segura isso aí, a gente pega um pouco da filosofia. Tudo que existe na nossa vida é o momento presente, esse instante. Esse instante que nós estamos aqui é único para nós. Nunca mais vai existir. Todo o seu passado, cada segundo dele foi vivido no momento presente. E cada instante do seu futuro vai se tornar passado no momento presente. Agora olha isso. A sua mente, para te manter vivo e seguro, o que ela faz? Ela começa a escanear tudo que pode dar errado no futuro. A gente chama isso de ansiedade. Aí ela fala, pô, o que pode acontecer na vida do Lucas no futuro? Pode ter problema financeiro, relacionamento, saúde, tudo pode acontecer. O futuro são possibilidades. A hora que ela faz isso, ela, ativa a amígdala, fala, estou sob ataque. A amígdala fala, estou sob ataque, cortisol, adrenalina, noradrenalina, vou te colocar pronto para fugir ou lutar. Sua pupila contrai, coração acelera, sangue desce para as extremidades, aquele frio na barriga, para onde que eu corro? Antigamente era essencial, porque você corria, né, dos predadores. Agora hoje os nossos predadores o que são? É a folha de pagamento vencendo, é o dinheiro da captação acabando, é a esposa falando, precisamos conversar, é aquele político X que entrou, Y que saiu, e você se sente atacado o dia inteiro. Então eu desenhei o que eu chamo de roda da aflição, que ela tem 5 etapas. A primeira é sua mente no futuro, fugindo do presente, ansiedade. A segunda é os medos paralisantes. Você está com tanto hormônio no seu corpo, pronto para você fugir e lutar, mas você não tem para onde fugir e lutar. Para onde que foge de boleto? Não tem. Aí, seu corpo, o que ele faz? Por que você tem esses blackout? Por que tem síndrome do pânico? Por que tem essas coisas? Porque, cara, para onde que eu corro? Não sei. Puf, apago, caio no chão e choro, literalmente. Porque você está com os hormônios, não tem como você criar. Não tem como você desenvolver nada. Aí você é forçado a trabalhar, te coloca de frente pro computador, você olha pro computador, ele olha para você olha para ele olha para você, fala, cara, não dá. Não dá, não consigo. Vou assistir uma série na Netflix. Deixa eu ver o que saiu. Vou entrar no Instagram, deixa eu ver quem está em Dubai, nas Maldivas, né? Parece que tá todo mundo viajando, só a gente que não. Aí você começa a ver isso aí você não consegue, você está procrastinando, você está jogando o seu tempo todo no lixo. Quando você faz isso por muito tempo, o que acontece? Você não pôs foco no trabalho, na energia, na saúde, no relacionamento e nada. Os pratinhos da sua vida começam a cair. Aí sua mente que fugiu para o futuro com ansiedade, fugiu do presente no presente com procrastinação, para onde que ela tem para fugir? Passado, melancolia e depressão. Então as pessoas estão vivendo essa roda da aflição, elas não estão conseguindo sair disso aí. E como que sai? Tem uma chavinha para sair disso aí? Tem. Eu descobri que tem 3 chavinhas fantásticas mergulhando nesse mundo. Então a amígdala e o neurocórtex, eles trabalham alternados, como se fosse um relé. A hora que um liga, o outro desliga. Igual no carro, você pisa no acelerador ou pisa no freio. O cérebro é igualzinho. Então, primeira chavinha que você desliga, atividade física. Você falou que você malha. Então, quando a gente faz atividade física, você ativa o neurocórtex, você aumenta em mais de 25%, medida em ressonância magnética, a produção de dopamina e oxitocina. Olha que coisa incrível, né? Como é que é a biologia. Você não está mais sob luta e fuga, você corta o cortisol. Por isso que a gente malha, corre, faz qualquer exercício, você fica eufórico, né? Você fala, nossa, várias ideias. Depois você fala até, algumas é meio mico, aí não vou fazer essa não, né? Porque você estava eufórico ali. Aí, segunda chavinha, aumenta em mais de 40% a produção de dopamina e oxitocina. É a fé. É oração e fé. Ah, qual credo? Qualquer um, tanto faz. Você pode chamar de universo, natureza, energia, Donai, Jeová, grande arquiteto, Alá, Krishna, Buda, Deus, o nome que você quiser. O simples fato de você acreditar biologicamente falando, a fé é o oposto do medo. Quando você não tem medo, você não ativa o córtex, você não está sob ataque, você não produz cortisol. Então você falou ali, uma característica que a gente tem que ter como empreendedor é ter fé. A gente tem que acreditar. Porque se você não acreditar, não vai. Se você não acreditar, você não está com o hormônio que você precisa para você focar, para você criar, para você desenvolver. Você está com o hormônio de ataque. Então você imagina que você está caminhando na rua pensando num plano novo para a Nômade e vem um Rottweiler atrás de você. Você não vai conseguir pensar no plano mais, você vai correr. E nós estamos correndo de Rottweiler o dia inteiro.
Então você fala, poxa, oração, fé, se acreditar, né? A gente sempre escutou falar, tem que acreditar, tem que ter fé. Biologicamente você tem que ter fé. Porque se você não tiver fé, você não vai conseguir criar. E a terceira chavinha, você falou que você aplica também, que é o que eu levo para as empresas através da calma da mente, que é uma reprogramação mental através de técnicas de meditação e viagem mental. É te levar para um estado de presença, alfa, um estado de conexão, onde você desativa intencionalmente a produção de cortisol, ativa dopamina, ativa oxitocina. Você sai do estado de falta de foco, irritabilidade, entra em estado de presença, criação. Então o que eu tenho feito com a Calma da Mente é exatamente levar isso aí. E quando eu fui mergulhar na neurociência, eu falei, bom, sabia que estava funcionando, não sabia por quê. Aí eu descobri o porquê. E escutando a sua fala, eu falei, poxa, que incrível. Você falou que não é especialista, mas sem saber você já é, porque você faz atividade física, a parte da fé eu não sei dizer, mas você medita também. Então, ó, como é que a coisa casa, né? Você conseguir superar esses momentos todos. De vez em quando eu penso que eu sou mais entusiasta do tema do que qualquer nível de especialista, eu acho que assim, é um privilégio quando você é empreendedor, porque a gente, dentro de uma estrutura organizacional, de uma empresa, empreendedor, CEO, a gente lida muito com a dualidade do curto prazo e do longo prazo. E o longo prazo é super difícil você conseguir medir a atribuição dos seus investimentos, atividades, projetos que você está fazendo agora, aquela sua dedicação do curto prazo, para o impacto no longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, você compreendeu, você sabe da importância do resultado no curto prazo para tudo que você está fazendo para pagar o boleto. Sim. Então, acho que é um privilégio a gente, como empreendedor, a gente ser forçado, ter que conviver com essa ambiguidade do curto e do longo prazo. E quando eu penso em saúde mental, essa dualidade ela é muito presente, porque todos esses aspectos, eles são, cara, eu preciso fazer alguma coisa agora, que não necessariamente você vai conseguir ver o resultado agora. Mas é uma manutenção de estado de espírito que você faz. É a fé, né? É uma manutenção. Cara, tem que ter fé. Assim, é isso. Cara, o resultado do exercício físico não adianta, né? Não vamos perder 10 quilos fazendo 40 quilômetros de corrida. Não vai. Mas fazer essa consistência ao longo agora para o impacto lá na frente. Então, eu acho que tem esse paralelo, que em gestão é uma coisa, né? A gente faz certas decisões de curto prazo, investimento em branding. Quem acredita que isso vai dar resultado? Amigo, vai na fé. Precisa ter. Mas tem essa dualidade do curto e longo prazo que eu acho que ela é... Você precisa conviver com ela de forma pacífica para você conseguir equilibrar todos esses prazos. Através das lentes, as 3 primeiras, né? Gratidão, humildade e fé. Sobre a gente trazer o nosso centro interior. Se acreditar, ter gratidão às coisas. O fato de ter gratidão, você sai do estado de luta e fuga. O fato de ter humildade, né? Eu trago bastante o memento mori. Quando a gente começa a perceber, cara, a gente nasce para dar 80 voltinhas em torno do sol. É isso aí. Você vem, volta. Eu já dei 47, você deu 40, você está no meio da média, né? É, isso aí. E aí, como é que a gente vai fazer, né? E a humildade, que essa reflexão, né, de 2.500 anos, memento mori, lembre-se de que você é mortal. Ela te faz refletir sobre o que é importante no momento presente. Como que você se conecta a isso. Como que você sai dessa espuma toda, desse barulho, né? E se conecta na fé. Pois a gente busca na sabedoria. Então tem bastante a dicotomia do controle. As coisas que você controla e as coisas que você não controla. Você não controla o câmbio, o político, você não controla a economia, você não controla seu cliente, você não controla seu fornecedor, seu funcionário, você não controla nada. Mas você controla como você age, como você reage, como você se sente, como você vai fazer aquela ação. Então isso já é suficiente. Você focar no que você tem controle, que são as suas ações. Né? É isso aí. Depois é sobre coragem. A gente precisa de coragem para iniciar a ação. Só que, como se diz, não adianta iniciar a ação, dar uma corrida ali, pronto. Você tem que ter consistência. Então é a coragem, depois é a resiliência, disciplina, persistência. E por fim, como nós estamos todos conectados, né? O transbordo. Então no estoicismo tem o simpatia, que é fazemos todos parte de um mesmo organismo. O que faz bem a colmeia, faz bem a abelha. O que faz mal a abelha, faz mal a colmeia. Quando a gente começa a entender esse todo, as conexões que a gente passa a ter são muito mais profundas. E a hora que a gente quer criar um time de alto desempenho, quando eu levo o treinamento na empresa, eu falo, gente, quem quer ter um time de alto desempenho aí? Ah, eu quero. Então vamos lá, o que é um time de super alto desempenho que a gente tem no mundo? Tem os Navy SEALs,
militares, eles te chamam de irmãos em armas, né? Brothers in arms. E na sua empresa chama de colega. Por quê? Você não quer que chame de irmão em arma, né? Chama meu irmão em arma ali, meu irmão em batalha, né? Como é que você faz isso? Onde que está a chavinha? E a chavinha está num ponto muito interessante, que se chama intencionalidade. Intencionalidade é se alinhar corpo, mente e alma com as suas ações. Então, os militares eles estão salvando a vida um do outro, ali, literalmente. Não tem intencionalidade maior que essa. Quantas vezes na nossa empresa a gente pergunta para uma pessoa, e aí, como é que foi o final de semana? A hora que a pessoa está te respondendo, você está no final do corredor. Você não quer nem saber. Você está conversando com o celular na mão. Opa, e aí, como é que foi? Beleza? Tal. Você não está ali. E hoje em dia a gente tem levado isso para nossas relações pessoais. Muitas vezes você está com seus filhos, com a esposa, tudo. E você não está prestando atenção. Então, gente, vamos lá. Vocês querem ter intencionalidade? Tenha intencionalidade. Seja intencional. Você está com a pessoa, esteja com ela. Então, vamos lá. Você está numa reunião, gosta de brincar na empresa. Falo, vamos lá, gente. A hora que está a equipe toda. Eu já fui empresa que eu entrei em reunião de Zoom gerencial e tinha gente com a tela desligada do Zoom. Gente, que loucura. Eu tenho certeza que nessa empresa aqui ninguém faz isso não, né? Isso é tipo, se eu fosse um mojarradinho ali, todo tampado. Imagina eu chegar todo tampado aqui na reunião. Quem que é esse cara aí? Imagine, e vocês querem ser levados a sério? Então não, gente, vocês têm que se dar a seriedade, vocês têm que ser intencional. Então, a hora que a gente vai levando o treinamento, a gente vai trazendo essa percepção. A hora que a gente mergulha nos valores estoicos, né? Os 4 principais valores são nem estoicos, Sócrates que definiu isso. Justiça, coragem, sabedoria e temperança. Então, a hora que a gente pega os principais valores, fala uns valores da Nômade. Os nossos valores, vou ser curto, mas empoderamos pessoas. Você quer que eu fale os 4? Empoderamos pessoas, tem que ser legal, buscamos simplicidade e queremos impacto. Aí, ó. Tem que ser legal. Posso te descrever ele, inclusive. É sobre justiça. Você vai perceber que o cara é muito esperto lá atrás, 2.500 anos, Sócrates, ele percebeu que justiça, coragem, sabedoria e temperança são os building blocks de todos os valores. Então, muitas vezes as pessoas... A Nômade tem 4, que é ótimo, são poucos. E são bem consolidados. Mas tem muita empresa que tem um punhado. E às vezes o CEO nem lembra quais são. Então, você fala, cara, empoderamos pessoas, você tem que ter justiça. Você tem que ter coragem para fazer isso. Você tem que ter temperança, porque não dá para você sair empoderando tudo. Tem que ter um meio do caminho, tempero, tanto exato, né? E você tem que ter sabedoria. Então perceba que todos os seus valores e todos os demais que existem tem um pouquinho de justiça, tem um pouquinho de coragem, sabedoria e temperança. E quando a gente leva isso, fala, gente, todo mundo aí, a gente fez esses 7 encontros, todo mundo está conectado. Vocês concordam com os 4 valores? Concordamos. Beleza. Então vamos lá. Você concorda, mas aí você está fazendo home office. Aí no seu home office você está assistindo Netflix no horário de trabalho. Então vamos lá, você está sendo justo com a empresa que está te pagando? Não. Você está sendo justo com seus colegas que estão ali ralando e você está aí enrolando? Não está. Você está sendo justo com o seu cliente? Poxa, está pondo a receita dele, o dinheiro dele para transferir para o seu sistema financeiro, você não está prestando atenção no que você está fazendo? Não está. Você está sendo justo com a sua família, que você está se propondo a prover o melhor para eles e você está enrolando? Não está. Acima de tudo, você está sendo justo com você, que você tem essa uma oportunidade, você está jogando ela no lixo? Você está tendo coragem ou você está sendo covarde? Então, quando a gente traz para esse nível de consciência a discussão, né, tem aquela frase do Einstein, a gente nunca consegue resolver um problema dentro do mesmo nível de consciência que ele foi criado. Você precisa elevar o nível de consciência. Então, o programa é sobre elevar esse nível de consciência. Eu já tive executivo de multinacional que eu treinei, ligar o CFO e falou, Léo do céu, foi um tapa na cara isso aí. Porque eu tava tipo aqueles gato gordo, igual o Romário na Copa, só joga na banheira, se a bola vem pro pé. E falei, jogo cara, minhas regras. Tô ali. Não, cara, eu vou dar um gás e ter tesão nisso aqui, eu vou fazer outra coisa da vida, não tem porque eu ficar me enrolando as pessoas, não. Então é muito sobre isso. E hoje o que tem faltado muito nas empresas é exatamente esse nível de consciência, principalmente os jovens, né? Tá tudo muito no raso, muito no vou ficar aqui 6 meses, Instagram, não sei o quê, mídiazinha social, e as pessoas estão se perdendo. Então, quando a gente leva um programa lastreado em valores e virtudes e você traz para fazer essa transformação neurológica, o impacto disso está sendo muito bacana. E hoje eu tenho feito isso minha missão de vida, cara. E estou vivendo a minha época mais feliz da minha vida, levando isso para as pessoas. Legal, parabéns. Obrigado. Legal. Cara, adoraria passar a manhã inteira aqui. Sei que sua agenda não é fácil. Queria que você deixasse aí para as pessoas
uma indicação de um livro, de um filme ou série e uma mensagem para a gente finalizar. Boa. Livro ou série? Estou falando de empreendedorismo, então vou falar uma Succession. É sobre uma família... Succession. Não é aquela série da Netflix, não? Não sei se é Netflix, acho que é a Amazon. É uma série sobre empreendedorismo, a família, Nova York, tem um conglomerado e as dinâmicas das famílias ali super interessantes. Enfim, bastante pragmática a abordagem, obviamente a ficção. Mas acho legal. Livro, eu posso pegar o meu livro, que eu estou quase terminando ele ali, ó. Não é de business. Nossa, é maravilhoso isso aqui. Incrível Viagem. Já li, viu a série lá em Harvard, eles trazem só do Shackleton. Demais, tô quase terminando. Exato, o navio Endurance que ficou preso lá na Antártida, no meio do gelo, e a galera sobreviveu, quase 2 anos lá no meio do nada. Isso faz mais de 100 anos. E ele saiu no início do século e cruzou e não sei quantos mil quilômetros a remo, depois 15. Voltou e salvou todo mundo. Uma loucura. Um exemplo de liderança, o maior da história até hoje. Uma loucura, muito legal e interessante que quando você faz uma expedição dessa, imagina, 905, como que tem tanto registro? Será que é ficção? Mas quando você faz uma expedição dessa, o pessoal ia registrando justamente para virar documentário e guardar tudo. Então estava tudo registrado nos diários. Então é muito legal. Você está usando o brutal honest dele para recrutar pessoas? Eu acho que eu sempre fui, viu? O brutal honest dele. Na Nômade a gente é assim, viu? Eu lembro que procura-se pessoas que estejam aptas a ficar solitárias na neve, no frio, com fome, pagamento baixo, grandes possibilidades de morte. Né? É isso aí, exatamente. Na Noma a gente fala, cara, se tá fácil, tá errado, não, vai ser provavelmente o mais difícil da sua vida, é o que é. Tem coisas legais, mas é isso aí, a gente é bem assim, sou bem assim, enfim. Quando eu estava comentando por que a gente construiu e por que eu decidi vir, me juntar aos meus sócios, cofundadores aqui, eles também, uma frase que um deles falou, disse, cara, a gente decidiu fazer isso daqui, o Gabriel, co-founder também, CTO, ele estava no iFood. E construiu um negócio do zero, um negócio de dezenas de milhões de pedidos, 2019. Cara, estou saindo aqui, o que eu vou fazer? Qualquer coisa que eu vá fazer na minha vida tem que ser legal, cara. Não faz sentido não ser legal. Então, se é para fazer um negócio, tem que estar com pessoas que estão compradas com você. Cara, a gente vai levantar dinheiro, arrumar compromisso, pegar dinheiro de um brasileiro e levar para os Estados Unidos. Você é louco? Você realmente quer fazer isso? Tem que ser legal. Tem que ser legal. Então, quando você tira de contexto ou pensa no tal tem que ser legal, parece, é para as pessoas serem felizes. Cara, depende do que você define de felicidade. Para a gente, tem que ser uma experiência legal, louca, insana, colocar a mão na massa, bater a cabeça ali para resolver os problemas. É isso que tem que ser legal para a gente. Então, para mim, o desafio como empreendedor é... Eu só estou aqui porque é legal, porque eu quero estar. E minha provocação é, cara, busca aquilo que te faz ficar engajado, em qualquer que seja o contexto, desde que é possível com as restrições. É isso. É por isso que eu estou feliz aqui onde eu estou e busca aquilo que te faz ser feliz. Bacana, perfeito. Quero te dar um presente. Boa. Mas eu te dar 2. Esse livro aqui, que eu gosto de dizer que ele parece um livro, mas ele não é um livro. Ele é uma série da Netflix com 365 episódios. Então, cada dia você tem uma frase e um QR Code. Esse QR Code, você bate ele, você vai para um episódio meu, onde eu trago todo esse contexto. Então, você vai lendo um por dia, né? E vai aplicando isso. Coragem não é ausência de medo, é sobre fazer mesmo tendo medo. Então, 365 dias com a calma da mente. Obrigado. Quero deixar vocês aqui... Agradecer vocês que estão aqui com a gente até agora. Dizer que hoje você na sua empresa, na sua família, no seu trabalho, tem muitas pessoas que estão sofrendo com questões relacionadas à saúde mental, pessoas que estão passando por momentos muito difíceis de depressão, de ansiedade. E isso, além da questão pessoal, ainda tem a questão profissional, né? Isso, quando a gente trata isso dentro das empresas, você vai ter um aumento de conversão de vendas, chega a ser mais de 30%, 40% de conversão. Você pega hoje em torno de 1/3 das folhas de pagamento são jogadas no lixo mensalmente por conta de questão relacionada à saúde mental. Então a gente tem ali o presenteísmo, o absenteísmo, custos de seguro-saúde e turnover. A hora que você junta isso, estudo da Deloitte mostra que em torno de 1/3 da sua folha você joga fora todos os meses. Quando a gente trata, a gente tem esse recurso. Né? Então as pessoas às vezes falam,
Preciso vender mais. Aumenta o topo de funil, mais lead. Não, melhora o centro de funil, melhora a conversão, melhora seu vendedor. Porque se o cara tiver assim, não tiver conseguindo falar, não tiver coragem para pegar um telefone para tomar um não, ele não vai vender. Então você tem que tratar essas pessoas. Então quando a gente faz esse programa, é sobre levar performance. E hoje a gente leva isso, a gente mede. A gente te dá como é que você estava antes, conversão em vendas, como é que você estava depois. Como é que está o clima da empresa antes, como é que está depois. Como é que está o seu custo de saúde antes, como é que está depois. A gente consegue medir isso tudo. Então é sobre a gente tratar o ser humano pelo ser humano e também tratar o negócio pelo negócio. A hora que você junta os dois, né, a gente é Endeavor, sabe, tem que ter KPI. Então a hora que você junta os dois, cara, é explosivo. Então a gente faz isso. Você pode me procurar em Léo Simão Estoico no Instagram. Qual que é o seu Insta? Não tem o Insta. Não tem Insta. Nômade. Nômade tem Nômade Global, mas minha rede é o LinkedIn. Lucas Vargas. Lucas Vargas, LinkedIn. O livro você encontra no meu Instagram, também tem link para você comprar. E é isso. Tem que ser legal. Gostei dessa aí, vou adotar. Valeu. Obrigado, meu Obrigado, cara. Valeu. Se você ainda não trouxe os treinamentos da Calma da Mente para sua empresa, fica o convite. Entre em contato pelo e-mail leosimão@meditaçãoestoica ou pelo meu Instagram, Léo Simão Estoico, que eu e minha equipe teremos enorme prazer em agendar uma reunião, te explicar como funciona, para que você também venha a participar desse movimento de pessoas mais saudáveis mentalmente, maior performance e uma vida mais significativa.